Oi, eu sou Luísa Mandetta e você continua comigo hoje. A leitura do livro Uma Jornada de Autodescoberta, dos autores Suzanne Stabile e Ian Crow. Hoje eu inicio a leitura do capítulo 4, que é sobre o tipo 9 no Eneagrama, um dos físicos predominantes. Já li sobre o tipo 8, que também é um físico, no capítulo 3, no áudio anterior. Então, bora lá. Ele começa o capítulo, com 20 itens do que é ser tipo 9. Então, papel e caneta na mão, marque as coisas mais importantes. Você que está investigando seu tipo, você que está estudando mais de Eneagrama, esses resumos, essas sínteses, elas podem ser muito importantes. E eu espero de coração que elas não sejam fonte de angústia. Poxa, eu tinha certeza que era o tipo X, mas agora eu fiquei confuso. Calma, né? O Eneagrama, ele no início, ele veio para bagunçar mesmo. Não vá tirando conclusões por causa de uma frase ou uma palavra. Eu lembro na minha jornada com o Eneagrama, quando eu conheci o Eneagrama, eu tinha certeza que eu era tipo 9, porque o professor falou: o 9 é aquela pessoa que pode pegar um livro, ler o livro inteiro e não lembrar de uma frase, porque a cabeça dele estava em outro lugar. Ele se distrai muito. Eu falei, opa, só pode ser eu. Né? E eu não sou uma tipo 9, então não pegue uma coisa e feche o seu diagnóstico, tá bem? Mas vamos lá. Como é ser do tipo 9? 1. Faço praticamente qualquer coisa para evitar conflitos. 2. Não sou de tomar iniciativa. 3. Às vezes me perco fazendo tarefas triviais, ao passo que as coisas que realmente precisam ser feitas acabam ficando para depois. 4. Fico feliz em fazer o que os outros desejam. 5. Tenho a tendência de procrastinar. 6. As pessoas parecem querer que eu seja mais decidido. Tô imaginando, porque tem muito casal 9 e 1, por exemplo. Então tô imaginando aquele homem 9 casado com a mulher 1 que passa a vida ouvindo, né? Que, eu queria que você decidisse, eu queria que você se posicionasse, eu queria que você brigasse com a sua mãe, né? Então é isso aqui, né? 6. As pessoas parecem querer que eu seja mais decidido. Poxa, pra que querer isso, né? 7. Quando me distraio, eu saio da tarefa. Minha atenção se volta para qualquer coisa que esteja acontecendo à minha frente. Ou seja, muita distração, né, gente? Distração é uma tônica do ser humano e é uma tônica do 9, é uma tônica de todos nós, sendo 9 ou não. 8. Com frequência, escolho o caminho com menos obstáculos. 9. Encontro conforto nas rotinas domésticas e do trabalho. E me sinto inseguro quando algo as afeta. É interessante porque você já sabe que nesse livro ele não vai entrar nos subtipos, mas isso é a cara do 9, a autopreservação. E tem alguns tipos novos que não vão se reconhecer, que gostam muito mais de rua, né? De rua, eu digo assim, né? Da ida para o mundo, como por exemplo 9, social. 10. Os outros me consideram mais pacífico do que realmente sou. Adorei esse tema aqui, tá? Os outros me consideram mais pacífico do que realmente sou. É o que eu lembro o tempo todo para meus alunos. Pode ser aquela cara de calma, muito parecido com o tipo 5, uma certa apatia, né? O 9 mais, com uma cara um pouco mais aberta, né, do que o tipo 5, mas assim, olhando de fora a gente vai ver calma, a gente vai ver até um certo sorriso, mesmo quando ele está sendo atacado, por exemplo, mas por dentro tem um vulcão em erupção. A gente não pode esquecer que ele é da tríade da raiva. Só que ele cresceu anestesiando essa raiva, com certeza o autor vai falar sobre isso e a gente conversa mais sobre isso. Mas esse é um tema importante, tá? Você que convive com 9, a carinha tá boa, mas ele pode estar sofrendo, pode estar com raiva, pode estar infeliz, pode estar frustrado, uma série de coisas que você não está percebendo. 11. Tenho dificuldade em começar, mas quando começa, as coisas realmente acontecem. 12. Sou uma pessoa transparente. 13. Não me considero muito importante. Essa é a ferida, né? Uma das desconexões que ele tem com a sua ideia sagrada, que é achar que tem menos valor que o outro, achar que sua dor não merece ser ouvida, sua voz, ninguém vai dar atenção para sua voz. Inclusive, muitos 9 vêm, né, no atendimento individual comigo, relatando essa dificuldade. Luísa, eu preciso ver o que acontece, porque às vezes eu estou numa reunião e a minha voz some. E isso tem prejudicado a minha vida profissional, né? Quantas e quantas demandas eu já tive com coisas similares, parecidas com isso, de bloqueios físicos mesmo, né? Da voz não sair, de não sentir força o suficiente nas pernas para começar, para fazer a vida acontecer, mesmo sendo fortes, como tendem a ser os tipos 9.
É isso, né? Não me considero muito importante. Isso é uma verdade que o 9 cresce internalizando e que ele precisa virar a chave. 14. As pessoas acham que eu sou um bom ouvinte, mas tenho dificuldade em prestar atenção em uma conversa longa. Muitas vezes, né, parecido com o 2, ele tá ouvindo só para se sentir amado, só para se conectar com a pessoa. Quem é 9 sexual, então nem se fala. Mas ele pode estar se distraindo, pode estar com a cabeça em outro lugar. 15. Não gosto de levar trabalho para casa. 16. Às vezes me desligo e fico pensando no passado. 17. Prefiro uma noite tranquila em casa, com as pessoas que amo, do que grandes encontros sociais. 18. Estar ao ar livre me acalma muito. 19. Com frequência sou silenciosamente teimoso quando as pessoas me dão ordens. Amei isso. Com frequência sou silenciosamente teimoso quando as pessoas me dão ordem. É isso, né? Muitas vezes o 9, ele tem aquela que as pessoas chamam, né, de passivo-agressivo. Então ele tem uma agressividade que está lá dentro dele, mas ela não é algo exposto, ela não é algo transparente, e no ambiente de trabalho isso pode acontecer muito. Então ele tem como fazer o que foi pedido, ele tem como... Bom, na vida pessoal também, né? Mas ele não vai fazer porque é meio que uma rebeldia dele, no sentido assim, para de mandar em mim, para de me subjugar, para de me tratar como inferior, né? Então eu não vou fazer isso que você está pedindo, eu não vou fazer isso que você está esperando. É como se ele quisesse se rebelar, se impor, né? Ser visto nas suas demandas, nas suas necessidades, mas ele não tem como pedir, como os jovens brincam hoje, né? Eu tô querendo te dar um beijo, só não tô sabendo como pedir. Então é isso, às vezes ele não sabe como pedir, aí o jeito dele de chamar atenção, né, é dessa forma negativa, que é não fazendo o que tem que ser feito, e no fundo ele pode ser bem teimoso. Eu brinco que os 9, tem muitos 9 muito mimado, né, que acaba fazendo só o que quer, com aquela áurea de, não, eu faço só o que é bom para todo mundo, mas no fundo ele vai fazendo só o que ele quer. Isso pode ser uma forma de atacar mesmo as pessoas, que não é à toa, é porque ele se sente invalidado. 20. E último, eu me sentiria egoísta se passasse um dia inteiro fazendo o que me desse vontade. Interessante isso. E ao mesmo tempo ele pode se anestesiar muito, passar uma tarde no sofá, quando a família precisaria da presença mesmo, né? Não só de corpo presente, mas, né, de alma, de intenção, de vontade. Então, muitos tipos 9, eles podem ter essa impressão, né? Eu me sentiria egoísta se passasse um dia inteiro fazendo o que desse vontade, mas no fundo, eles podem ter, tipo 5, uma ausência muito grande, mesmo estando presente. Então tá bem, gente, 20 itens que o autor listou, os autores listaram como uma síntese do tipo 9, e agora a gente começa o capítulo do 9, o pacificador. Lembrando que cada autor vai chamar de um nome, tá? Cada autor não, mas assim, você vai ver nomes diferentes relacionados ao mesmo tipo. Ele colocou aqui o pacificador, e ele trouxe uma frase de Virginia Woolf, que eu amo. Quem é meu seguidor no Insta já deve ter visto essa frase lá, relacionada ao tipo 9, que é impossível encontrar a paz evitando a vida. Ou, é linda essa frase, né? Ou a gente poderia falar, não tem paz sem guerra, né? Ou o reino dos céus é dos violentos. Ou seja, é preciso bater na mesa, é preciso brigar, muitas vezes é preciso chegar com uma voadora no peito da pessoa, né? Metaforicamente falando, para encontrar o que o 9 procura tanto, que é uma tranquilidade, que é uma paz. Então essa frase é bem característica para o 9. É impossível encontrar a paz evitando a vida. Eu adoro essa frase. Bora lá, ele começa então o capítulo, como a gente viu no 8, que é o tipo saudável, o regular e o problemático. Vamos ver. O 9 saudável é um mediador nato. Ele enxerga e valoriza a perspectiva das outras pessoas e consegue encontrar harmonia no que parecem ser pontos de vista irreconciliáveis. É altruísta, flexível e gosta de incluir. Esse 9 raramente se apega à própria maneira de ver ou fazer as coisas. Aprendeu a tomar decisões com base nas prioridades certas. É uma pessoa inspiradora que realiza plenamente seu potencial. Isso é incrível do 9. Eu estava, final de semana,
conversando, tava num churrasco e tava eu, meu irmão que é tipo 9, meu irmão que é tipo 4, e a gente conversando. E aí o meu irmão 4, ele adora uma polêmica, adora, né, uma intensidade, e ele falou alguma coisa, né, relacionada a uma outra pessoa, uma figura pública. Falou, fulano é um sei lá o quê. E eu já me preparando, né, a metralhadora para falar, não é bem isso, né? A imprensa pintou essa imagem dele, então eu já preparando meu discurso, né, como uma boa mental predominante, já preparei minha metralhadora. Aí antes disso, o meu irmão, que é 9, falou, eu gosto desse jeito que você tá falando. Agora, olha só que interessante. Aí ele deu o ponto de vista dele, que é igual ao meu, mas com nível de sabedoria e de elegância e de nesse papel, né, nesse personagem de mediador, que eu fiquei olhando aquilo e falei assim, nossa, se eu tivesse um pouco disso, grande parte dos meus conflitos, né, de relacionamento e grande parte dos meus resultados seriam diferentes, porque, bom, eu sou uma tipo 6, para você que não sabe, e o 9 é o grande professor, é o grande ponto de desenvolvimento para o 6, para vários motivos. E um dos motivos fortes é ele abrir a cabeça para pensar de uma outra forma e conseguir falar com uma outra pessoa sem briga, né? Despessoalizando, sem metralhadora na mão, com amor, abrindo um canal de comunicação, né? Como gostam de dizer, construindo pontes e não muros. Então é muito fantástico. Eu fiquei rindo de mim mesma, assim, da cena, porque a gente é refém da nossa personalidade o tempo todo, né? Aprendeu a tomar decisões com base nas prioridades certas. É uma pessoa inspiradora que realiza plenamente seu potencial. O 9 regular, embora normalmente pareça doce e de fácil relacionamento, é teimoso e desconectado de sua raiva. Ele se negligencia, embora normalmente não se sinta importante, às vezes acorda e percebe que precisa se esforçar e investir em si mesmo. Mostra-se disposto a se posicionar e a defender a justiça em favor dos outros. Mas não é muito provável que se arrisque a fazer o mesmo por si. Gente, isso é um ponto do 9, né? Vou voltar porque isso é muito importante. Mostra-se disposto a se posicionar e a defender a justiça em favor dos outros, mas não é muito provável que se arrisque a fazer o mesmo por si. Exatamente isso. Não é do tipo que pede muito, mas aprecia o que os outros realizam por ele. Isso pode gerar um conflito enorme. E tem dificuldade de pedir, dificuldade de verbalizar, mas aprecia muito o que recebe, ou seja, pode ter uma frustração grande por parte do 9. O 9 problemático tem dificuldade em tomar decisões e se torna dependente. Essa é uma palavra bem importante aqui para esse tipo, tá? Em excesso, né? Então se torna dependente em excesso. Dependente todos nós somos de uma certa maneira, né? Somos seres interrelacionais, então dependemos mesmo dos outros, mas ele frisa aqui o em excesso. Para amainar os sentimentos de tristeza e raiva, recorre a comportamentos entorpecedores, lutando para manter a ilusão de que tudo vai bem. Pode vacilar entre a submissão e a hostilidade aberta. Eu gostei que ele trouxe a palavra tristeza. A gente vai encontrar, né, quando você vai estudando um pouco sobre os pais do deserto, as doenças espirituais, uma das doenças espirituais seria a tristeza, que a gente faz uma relação com o tipo 4, com a inveja. E os pais do deserto faziam uma relação direta entre a assídia, que seria o equivalente à indolência, com a tristeza. E tem toda uma explicação para isso, mas uma das fontes da tristeza do 9 é meio que aquela pegada ali de Steven Pressfield, no sentido de fazer uma relação, né, entre a vida que você está vivendo e a vida que você poderia estar vivendo. Então, como ele coloca aqui, de vez em quando ele acorda e quer correr atrás das coisas, né? Então tem um certo sono espiritual, né? Engata a quinta e vai embora, de uma maneira automática de viver a vida. Mas de vez em quando ele desperta. E quando tem esses despertares, aí gera raiva, gera tristeza, gera inveja, gera comparação. E quando saudável, isso pode ser motor de combustão, né? A inveja, quando você está no nível maduro na sua vida, ela pode ser um orientador do que você valoriza, do que você quer, né? Não a inveja de você querer o mal do outro. Mas, poxa, eu invejei aquela família ali com 6 filhos, né? Que inveja, né? Eu invejei aquela pessoa ali que, né, sei lá, bate na mesa e fala o que quer. Então, eu não quero o mal deles, eu não quero falar mal deles, eu não quero
julgar como é que eles vivem a vida. Eu posso até julgar, mas eu não vou condenar como é que eles vivem a vida. Eu vou olhar pra mim, o que esse sentimento, assim, de inveja tá me trazendo e o que eu poderia fazer pra chegar até lá. Então, quando você tá maduro e você não quer o mal do outro, você reza pelo outro, torce pra que tudo dê certo na vida dele, e você olha pra você e vê o que você pode mudar, pode ser um baita combustor de mudança. E isso acontece muito com o 9, então ele olha pra fora, ele tem força suficiente porque ele é um físico, muitos e muitos 9, quem é meu aluno já escutou falando de dezenas de exemplos reais sobre isso, mas do estilo de 9 que entraram em cirurgia, a anestesia não pegou e ele aguentou a cirurgia, ou que quebrou o braço e foi descobrir 8 dias depois, sei lá, sabe essas histórias absurdas que a gente encontra? Então muitos deles têm uma força, né, talvez todos nós tenhamos, mas o 9 tem uma força espiritual tão diferenciada que ela transborda pro físico muitas vezes, né? Ah, Luiz, eu sou 9 e eu sou super fraco fisicamente. Ok, eu acredito em você. A gente não tá falando de exceção, mas a regra é que os 9 sejam fortes, sabe? Até fisicamente, né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. E essa tristeza, muitas vezes, vem disso. Ele tem uma força física, ele veio com ferramental para fazer muito, e a personalidade deixa ele meio cristalizado, né? Meio fixado ali nesse looping de espiral para baixo, que é se sentir menor, não querer se impor, evitar conflito e assim por diante. Então, você que é 9, presta atenção nessa palavra aí, tristeza. Ele passou então do 9 saudável, regular e problemático, e agora ele vai contar uma história. A gente ama as histórias dele, né? Bora lá. Quando eu tinha 20 e poucos anos, presenciei em primeira mão uma pessoa que tinha um transtorno de sono. Certa noite, acordei com o que parecia uma voz de uma criança cantando baixinho no piso inferior, na cozinha. Foi perturbador. Eu havia assistido pouco tempo antes ao filme A Hora do Pesadelo, de Wes Craven, que mostrava um coral de crianças medonhas que cantavam 1, 2, 3. Fred vai pegar vocês. Desculpa que eu não sei a entonação. Toda vez ele estava prestes a colocar as garras em sua próxima vítima. Assim como Jó, senti os terrores da escuridão. Armado com um abajur, desci em silêncio só para descobrir meu colega de quarto sonâmbulo na sala, de samba-canção, dançando todo animado enquanto cantava Like a Virgin, de Madonna. Se houvesse smartphone naquela época e eu pudesse ter filmado o momento, teria postado no YouTube e com certeza se tornaria viral, tipo Gangnam Style. Essa lembrança me faz rir até hoje, mas, na verdade, o sonambulismo pode ser bem perigoso. Alguns sonâmbulos já escalaram guindastes de mais de 40 metros, dirigiram dormindo, pularam de janelas do terceiro andar e até assassinaram parentes da família do cônjuge. Quer saber? Acho que há países inteiros governados por sonâmbulos. Mas estou saindo do assunto. Há muito tempo, excelentes mestres cristãos usavam o sonambulismo como metáfora para descrever a condição humana, a condição espiritual humana. Quando nossa personalidade entra em piloto automático, ela nos embala em um estado próximo ao sono, prendendo-nos aos padrões habituais e repetitivos de reatividade irrefletida aos quais estamos ligados desde a infância. É tão previsível que parece hipnose. O 9 sofre de uma forma mais grave de sonambulismo que os outros números. Se não tomar cuidado, passará a vida inteira dormindo. John Walters e Rona Pfeiffer Rich estão certíssimos quando dizem que o 9 é o queridinho do Eneagrama. Anne, minha esposa, e nossa filha Maddie são tipo 9. Eu as adoro. Quando o 9 é espiritualmente maduro, é uma pessoa tranquila, de fácil relacionamento, que sabe relaxar e seguir o ritmo da vida. Adaptável e bem-humorado. Não se incomoda com picuinhas como tantos de nós. Dá uma inveja dessa parte, né? Ai, os 9 amam mais do que a gente, né? A gente é mais picuinha mesmo. É feito de material impermeável, não de velcro. O 9 é o número menos controlador do Eneagrama. Permite que a vida se desenrole naturalmente, dando aos outros liberdade e espaço para crescer no próprio tempo e à própria maneira. É rápido para amar,
lento para julgar e raramente pede reconhecimento pelo esforço que despende em cuidar do outro. É livre e simples, pé no chão e prático. Um tipo de quem é muito fácil de gostar. Para ser honesto, não dá para parar de falar coisas boas do 9, que faz ou tem feito seu trabalho, né? Ou seja, do 9 maduro. Mas o 9 conhece muito bem o princípio da inércia, sabe por experiência que um corpo em movimento permanece em movimento e que um corpo parado permanece inerte. Tem aquela frase que eu gosto muito, né? Que existe a preguiça de fazer e a preguiça de parar de fazer. Então, talvez a preguiça do 9 é essa preguiça de parar de fazer. Quando ele está em movimento, dificilmente ele para. Quando sobrecarregado com coisas demais para fazer, muitas decisões para tomar ou a perspectiva desconcertante de mudança, o 9 pode diminuir o ritmo até se arrastar. Se fizer uma parada completa, sabe que será preciso muita energia para voltar à atividade. Como Suzane gosta de dizer, abre aspas, o 9 começa devagar e depois diminui ainda mais o ritmo, fecha aspas. Falaremos mais sobre esses defeitinhos enquanto prosseguirmos. O pecado capital do tipo 9. O pecado capital do 9 é a preguiça, palavra que normalmente associamos à indolência física. No entanto, a preguiça do 9 é de natureza espiritual. O 9 regular está desligado do impulso passional e motivador necessário para sair do marasmo e viver sua vida única e aventureira. O 9 imaturo não se conecta plenamente ao fogo interior, de que necessita para correr atrás da vida que Deus lhe deu. E, como resultado, falha em se tornar senhor de si. Eu adoro quando ele usa o fogo, porque a palavra morno é uma palavra que aparece muito aqui nos meus atendimentos com o 9. Quando o 9 entra em contato com as próprias questões, né, até então ele achava que era normal, mas ele se incomoda muito quando ele começa um caminho de autoconhecimento verdadeiro. Ele se incomoda muito assim, de não saber o que ele quer, de não saber o que ele ama, de não saber o que é fogo dentro dele, sabe? Então essas coisas movem a gente na nossa vida e o 9 pode passar uma vida inteira sem esses grandes arrombos, que é o que ele fala aqui do fogo interior. Mas mexer nessas paixões inflamadas e ímpetos instintivos perturbaria a paz interior e o equilíbrio pelos quais o 9 preza acima de quase tudo. E agora chegamos mais perto da verdade. Para o 9, a preguiça tem a ver com o desejo de não ser incomodado demais pela vida. Ele literalmente não quer que a vida pegue no seu pé. Lembre-se, o 9 faz parte da tríade da raiva, ou visceral. Você só consegue tomar as rédeas da vida quando a aborda visceralmente, quando tem acesso ao seu fogo animador instintivo. Mas o 9 é preguiçoso no que se diz respeito a prestar atenção à própria vida, descobrir o que ele próprio quer da vida. Acabei de falar isso, né? É uma coisa bem marcante do 9. Correr atrás dos seus sonhos, satisfazer as próprias necessidades, desenvolver seus dons e desempenhar sua vocação. Ele se apega ao Hakuna Matata de sua harmonia interior e a protege. Pede pouco da vida e espera que a vida lhe retribua o favor. Se o 8 tem contato demais com seus instintos viscerais e expressa raiva em excesso, o 9 está excessivamente desconectado dos instintos viscerais e expressa sua raiva menos do que deveria. O 9 não tem contato com o lado bom da raiva. A parte que inspira, impulsiona mudanças, movimenta as coisas e dá coragem para se posicionar em defesa de si mesmo. Quem se encontra desligado desse lado da raiva se torna letárgico e sonhador. Essa falha em arriscar um engajamento total com a vida surge, em parte, da necessidade do 9 de evitar conflito a qualquer custo. O 9 teme que a expressão de suas preferências ou a declaração de seus objetivos coloque relacionamentos importantes em risco e perturbe a calma superfície de seu mar interior. E se suas prioridades e vontades se chocarem com os interesses de alguém com quem se importa e essa diferença causar conflito e distanciamento. O 9 valoriza tanto a sensação de conforto e tranquilidade, a manutenção do status quo,
e a preservação da conexão com os outros que deixa de lado as próprias opiniões e aspirações para se misturar às das outras pessoas. Isso não parece difícil para os pacificadores que, com frequência, cresceram sentindo que nem sua presença, nem suas prioridades importavam muito para os demais. O 9 pensa, para que me dar o trabalho se nada do que eu digo ou faço parece fazer qualquer diferença no mundo? Não seria mais fácil e confortável deixar de lado minhas prioridades e trilhar o caminho com menos obstáculo? Como você já deve ter imaginado, normalmente há um toque de resignação no ar que rodeia o 9. Infelizmente, ele paga um preço pela filosofia de vida, Maria vai com as outras, que adota para conviver bem. Também paga caro por não correr atrás de uma vida digna, de seus dons e de seu espírito. Adormece para a própria vida. Para lidar com as inúmeras coisas a fazer sem saber por onde começar, para evitar o acúmulo de perguntas sem respostas e decisões adiadas clamando por atenção, para distrair a raiva e salvar a autoestima baixa, o 9 costuma ter estratégias prejudiciais de lidar com a realidade. Com frequência, as pessoas desse tipo recorrem a comida, sexo, bebida, exercícios, compras, ao conforto tranquilizador dos hábitos e da rotina, à realização de tarefas em cima de tarefa que não exige a reflexão ou a vegetar no sofá vendo TV para se entorpecer e ignorar seus sentimentos, desejos e vontades. O que o 9 não percebe é que o entorpecimento é uma forma falsificada de relaxamento, uma imitação barata da paz genuína pela qual anseia. Mas não é preciso desanimar. O 9 é mais corajoso e arrojado do que imagina. Lembre-se, no Eneagrama, a maldição de um número não passa da distorção de sua bênção. Todos nós temos trabalhos a fazer. Portanto, como o leão de Aslan exclama ao fim de As Crônicas de Nárnia, sigamos, abre aspas, mais para o alto e mais adiante, fecha aspas. Muito bem, gente. A gente continua no próximo áudio com o tópico tudo sobre o tipo 9 ou o pacificador. A gente vai entrar um pouco mais na vida do 9. Mas aqui a gente já teve umas pinceladas importantes, profundas, significativas. Você que está no caminho aí, né, se esse áudio te encontrou no caminho do seu caminho de busca, de saber qual é o seu tipo. E se você for 9, provavelmente você já tem aí grandes dicas. O 9 geralmente não demora para se encontrar como tipo 9. O que pode acontecer é que ele demora para se encontrar como subtipo, né? Será que eu sou 9 autopreservação, sexual ou social? Isso muda muita coisa, tem muitas dicas de desenvolvimento através dos subtipos, e eu espero que a gente fale sobre isso em outro momento, porque nesse livro nós não vamos aprofundar nisso, né? Eu vou falar algumas coisas quando eu sentir que é necessário, mas como o autor não traz, os autores, a gente não vai falar sobre isso, mas, enfim. O 9 tende a ter uma certa facilidade em se encontrar como 9 e uma certa dificuldade em se encontrar como subtipo. Não é um tipo que tem o hábito de olhar muito para si, normalmente. Ele, quando não maduro, ele pode até fazer isso de maneira vitimizadora, de maneira, nossa, não estão me dando o que eu mereço, as pessoas estão sendo injustas comigo, eu não consigo fazer minhas coisas porque está tudo muito difícil. Então, a gente não pode esquecer que ele tem uma ligação muito direta com o 6, e o 6 pode ter um lado muito imaturo, muito infantil, muito de buscar um vilão para as próprias desgraças da vida, e isso é um traço que eu encontro muito nos tipos 9 aqui da vida real, né, dos meus alunos e mentorados, quando não maduros ou quando no início ali do caminho de autoconhecimento, tem coisas que estão tão presentes na gente que a gente não percebe. E isso pode ser um estilo de vida do 9, sabe? Ele sabe que ele tem um potencial, ele sabe que ele tem força para isso. Ele tem flashes durante a vida, e ele sabe que ao deitar a cabeça no travesseiro, ele está fazendo menos do que ele deveria fazer. E isso pode gerar frustração, pode gerar revolta, pode gerar vergonha, pode gerar essa passividade agressiva que ele tem muitas vezes com as pessoas mais próximas, né? Muitas vezes ele é uma delícia de conviver, como o autor falou, mas com as pessoas mais próximas ele fica murmurando, reclamando, sendo até agressivo. Aliás, isso é uma das coisas. Tem muita gente que fala assim, nossa, o meu marido, ou sei lá, minha esposa, ela tem tudo de 9, mas ela é muito agressiva, ela é muito
brava, vive brigando com os filhos ou vive brigando em ambientes de trabalho, né? Isso pode acontecer também, tá, gente? A frustração, ela gera movimentos muito violentos em alguns tipos 9, não se iludam. Eu brinco que o 9 briga de vez em quando de 6 em 6 anos, né? Mas pode ser que exista esse murmúrio com as pessoas mais íntimas com maior frequência, tá? Então tem um monte de coisa, né? Não dá pra falar, fulano é um doce, ele vive pros outros, ele é a calma em pessoa, então ele é um 9. Não, ele pode ser qualquer outro tipo, ele esteja fazendo isso por circunstâncias da vida, né? Então a gente não pode olhar o comportamento ali da superfície, tem que olhar a intenção, tem que olhar o porquê que tá fazendo isso, né? O radar da pessoa para isso, enfim, uma série de coisas pra gente olhar. A gente fica por aqui então. No próximo áudio, no próximo vídeo, a gente vai entrar mais no mundo do tipo 9 pra gente descobrir tudo sobre o tipo 9, depois nós vamos para a infância, depois nós vamos para os relacionamentos, para o trabalho, uma série de coisas pra gente conhecer um pouco mais dessa personalidade. Beijos, até o próximo vídeo.